Os destaques desta edição. Justiça suspende liminar e mantém decretos do governador que extinguiram cargos que estavam à disposição de seu vice. Produção industrial no estado cresceu mais de 14%, aponta a IBGE. Câmara Municipal aprova programa de recuperação fiscal. Divulgada nova tabela para registro e transferência de imóveis com redução de 30%. População assustada. Alimentos dobram de preço em Manaus. Coordenador da FUNAI em Rondônia morre após levar flechada de índios isolados. Senado aprova a criação de Cadastro Nacional de Estupradores. Brasil volta a registrar mais de 1.000 mortes por Covid em 24 horas. Pandemia já matou mais de 900.000 pessoas no mundo. Ex-vice-presidente do Paraguai desaparece em região dominada pela guerrilha. Donald Trump revoga vistos de mais de 1.000 chineses. Idoso é baleado durante assalto a ônibus da Max Teixeira. Detento no semiaberto é executado por pistoleiros encapuzados no bairro da Redenção. É o Jornal da Manhã, 71 anos do ar, que está começando. 5:48. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa de Alvarães. Bojuna Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamá FM em Anamá. Maraã FM em Maraã. Caboclo FM Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM de Codajás. Rádio Santo Antônio FM Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Yanuri FM em Yanuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Nova Aripuanã. Metropolitana Mix em Manacapuru. Web Rádio BDC em Altazes. Maripá FM.com em São Sebastião do Uatumã. 5:49. Previsão do tempo. Poucas nuvens e parcialmente nublado. É assim que fica o tempo hoje em Manaus, fala o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Clima Tempo diz que a probabilidade de chover 8 milímetros em áreas isoladas é de 67% e que a temperatura máxima será de 34 graus. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade. A umidade do ar é de 67% e os ventos estão calmos com 10 km/h de velocidade. É quinta-feira, 10 de setembro. Chegamos aos 253 dias do ano e faltam 113 para terminar 2020. Dia de São Nicolau de Tolentino. Também é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Esta é a edição 84.833 do Jornal da Manhã. O Rio Negro desceu mais 22 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 23 metros e 17 centímetros. A vazante era de 5 metros e 35 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes está aberto sem restrições. O militar de Ponta Pelada também está aberto para pousos e decolagem. Fatos marcantes da história. 1837, Bento Gonçalves, líder farroupilha, foge da prisão. 2003, cientistas testam a teoria da gravidade de Einstein através da sonda Cassini. 2001, Toninho do PT, Antônio Costa Santos, prefeito de Campinas, São Paulo, é assassinado em suposto assalto. 2010, as Antilhas Neerlandesas concluem seu processo de desintegração territorial. 2015, 2 bombas explodem na capital turca, Ankara, matando 102 pessoas e ferindo outras 400. Em 2018, o furacão Michael chega a Pendle, na Flórida, com um furacão catastrófico de categoria 5. Agora 5:51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, eu sou o Plaster Hernandes Sampaio e bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia PC, bom dia Eduardo Silva e bom dia a você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, aquele empresário que havia sido assaltado e baleado, ele terminou morrendo, não é? Terminou morrendo, Paulo. Infelizmente, ele estava internado em estado grave, como nós noticiávamos ontem, Paulo, comentava com você aqui. Ele foi baleado na cabeça, Paulo. Estava bem mal, realmente, e acabou falecendo a noite passada. Isso aconteceu em que bairro, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, aconteceu, deixa eu tentar lembrar aqui, Paulo Guerra, foi aí na zona norte da cidade, ele acabou levando um tiro, Paulo, e ele já tinha, em uma outra ocasião também,
né, já tinha levado tiros, Paulo Guerra, e dessa vez acabou morrendo. Deixei o papel ali dentro do carro, Paulo, daqui a pouco eu te trago o bairro onde esse rapaz foi assassinado, dentro do mercadinho do pai dele, né? Houve um assalto, os camaradas chegaram lá, ele foi reagir a esse assalto e acabou morrendo, pelo menos essa é a primeira versão. Peregrini, a Rádio Difusora divulgou ontem à tarde esse incêndio que aconteceu na rua São Domingos, lá no bairro de São Jorge, que, segundo consta, pode até ter sido criminoso, Peregrini. Pode, né, Paulo? Já tem investigação para saber se foi criminoso ou não. O fato é, Paulo, que vários incêndios vêm acontecendo. Tivemos aí nas últimas 48 horas 3 incêndios, Armando Mendes, Banoa e também esse do bairro de São Jorge. Esse aí que está sendo investigado, que pode ter sido criminoso em uma residência em que não tinha, Paulo, ninguém morando. A Max Teixeira, mais conhecida como Paraíso da Bandidagem, aconteceu mais um assalto a ônibus e foi da linha 640, Peregrini. A noite passada, Paulo Guerra, um assalto aconteceu na linha 640, como você colocou muito bem, e por pouco esse assalto não acaba em morte, Paulo, já que um idoso, um senhor de 60 anos de idade, foi baleado durante a ação. Os criminosos entraram, Paulo, estavam armados, chegaram com os mesmos modos operantes, né, com muita violência, ameaçando todo mundo, batendo nas pessoas, e por fim, esse senhor aí acabou levando um tiro na perna. O SAMU teve que ser acionado e ele foi levado para o hospital. Pois é, foram 4 bandidos, Peregrini, fortemente armados, que assaltaram este ônibus da linha 640 de novo na Max Teixeira, Peregrini. De novo, Paulo, para você ter uma ideia, uma das pessoas que estavam no ônibus, Paulo, já declarou que foi assaltada aí várias vezes. Motorista do transporte coletivo tem históricos aí que nos relatam que já foram assaltados mais de 20 vezes, Paulo Guerra, e a situação realmente está muito complicada, né? Vinha diminuindo bastante esse número de assaltos aí ao transporte coletivo, mas os bandidos, sabe como é que é, Paulo, estão cada vez mais audaciosos e continuam agindo na cidade. Um homem usando tornozeleira eletrônica detento do semiaberto Peregrini, ele foi executado por pistoleiros encapuzados no bairro da Redenção. Foi muita bala, Paulo Guerra, ele foi morto com aproximadamente 10 tiros. Trata-se de um Moacir Marlon de 27 anos de idade. Ele foi executado, Paulo Guerra, lá no bairro da Redenção, mais precisamente lá na rua Porangatum, lá no famoso Planeta dos Macacos. Ele já tem um histórico aí de crime, Paulo, e usava inclusive tornozeleiro. Pois é, um detento do semiaberto. Peregrini vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para nós, Peregrini. Bom trabalho, Paulo Guerra, para todos nós, para você também, amigo ouvinte do Jornal da Manhã, para o pessoal do Corpo de Bombeiros que está tendo muito trabalho. Mandar um abraço aqui para o Coronel Andrei. Alô, Coronel Andrei, conversamos com ele sobre esses incêndios na cidade. Todo cuidado é pouco, Paulo, o calor está demais e às vezes as pessoas têm 3, 4 aparelhos de ar-condicionado na casa e às vezes 4 estão ligados. Junto com essa temperatura, Paulo, há de se ter muito cuidado. Muitos incêndios acontecendo em Manaus. É contigo, Paulo. 5:56 em Manaus. O ouvinte da comunidade do Paricatuba, em Iranduba, denunciou ao Jornal da Manhã a falta de segurança nas pequenas embarcações que transportam turistas em um lago que faz parte dessa localidade. Segundo o denunciante, que pediu para não ser identificado, temendo retaliações, além da falta de máscaras, álcool em gel e distanciamento social, a superlotação nas canoas de madeira e botes de alumínio é outro perigo para quem utiliza o serviço. No último fim de semana teve naufrágio e por pouco 2 pessoas não perderam a vida. Eles pegam canoa para ir para lá pro outro lado e os canoeiros lotam a canoa deles, não tem colete, não tem segurança nenhuma para atravessar os banhistas ou turistas, que vem gente de todo canto. E já tá com 2 acidentes que aconteceu aqui nesse lago. Foi domingo agora que passou, uma canoa super lotada, alagou, quase morre a mãe e o filho. E da próxima vez, mesmo jeito. Mês passado, a mesma situação. Aí as pessoas não dão segurança pro turista, não dão segurança pro banhista, estão botando alumínio e canoa de madeira pequena. Não tem colete, não tem carteira, não tem nada. Não trabalha com máscara, não trabalha com nada. Está aí feita a denúncia. 5:57 em Manaus.
Prefeitura de Iranduba anuncia o início das obras de tapa-buracos e iluminação pública. O prefeito Francisco Gomes assina às 10 horas da manhã de hoje a ordem de serviço para a execução de obras de tapa-buracos na cidade de Iranduba e no distrito de Cacaupireira. O prefeito também vai dar o start nos serviços de reposição de luminárias nas ruas da sede do município, Cacaupireira, e iluminação de 2,5 quilômetros da rodovia Carlos Braga com energia solar. A informação é do secretário municipal de infraestrutura, engenheiro Saulo Ferreira. Conforme determinação do prefeito Francisco Gomes, a CEMINF desenvolveu os projetos tanto da recuperação da malha viária e também da iluminação. A iluminação nós dividimos em 3 etapas. A primeira etapa contempla parte de Iranduba e todo o distrito do Cacaupireira. A segunda etapa, o complemento de Iranduba, e a terceira etapa, 2,5 km da rotatória da entrada do Iranduba até mais ou menos o residencial Amazonas 2, na Carlos Braga. Como vai ser essa iluminação? A qualidade. Iranduba vai ficar todo a LED e essa da Carlos Braga a gente vai fazer uma iluminação inédita, que é uma luminária pública solar. No Cacaupireira a gente ainda vai continuar com a iluminação convencional, porém a gente vai renovar toda. Tanto Iranduba como o distrito do Cacaupireira e parte da Carlos Braga, iluminado para proporcionar ao irandubense uma cidade mais iluminada e, consequentemente, mais segura. Ainda de acordo com o secretário municipal de infraestrutura, Saulo Ferreira, 3 empresas vão trabalhar na iluminação pública, totalizando mais de 1.000 kits a serem instalados, e uma outra empresa vai trabalhar na operação tapa-buracos. O secretário garantiu que os 3 meses e 20 dias que faltam para terminar a gestão do prefeito Francisco Gomes são suficientes para que as 2 frentes de trabalho sejam concluídas. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 5h59. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Rádio Circuito FM, Show dos Bairros Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, em Altazes. Voz 6 Irmãos do Porto de São Raimundo. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan em Beruri. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz Um Novo Tempo, uma nova história em São José do Amataria. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Voz Ariaú. Big Bom em Iranduba e comunitária em Anguera. Voz do Canumã, distrito de Borba. O tempo é bom em Manaus, a temperatura é de 25 graus. Interagindo com os nossos ouvintes, o Marcondes Queiroz e a família acompanhando o jornal no ramal do Calado, em Manacapuru. A partir da próxima segunda-feira, as pessoas inscritas na dívida ativa do Estado por débitos não pagos do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, poderão quitá-los de forma simplificada diretamente na sede do Departamento Estadual de Trânsito. O órgão de trânsito e a Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, firmaram a parceria técnica para instalar um posto de atendimento na sede do Detran e ainda ampliar as formas para a quitação da pendência financeira. Atualmente, o pagamento da dívida ativa relativo ao IPVA é feito somente na sede da PGE, nas modalidades à vista ou parcelado em boleto em até 10 vezes, corrigidos mensalmente pela taxa Selic. Com a cooperação técnica, o débito também poderá ser pago no cartão de débito ou crédito, junto aos parceiros credenciados do Detran. Os preços dos alimentos voltaram a pressionar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que fechou agosto em 0,24% contra 0,36% no mês anterior. Foi o maior índice para o mês desde 2016, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No Amazonas, produtos básicos como arroz e feijão estão com os preços lá em cima, chegando a dobrar os valores. Neste cenário, os mais prejudicados são as famílias de baixa renda. A Corregedoria Geral de Justiça do Amazonas divulgou nesta quarta-feira a nova tabela de valores remuneratórios relacionados a taxas por serviços de cartórios em todo o território amazonense. A redução das taxas cartoriais relativas a imóveis em todo o estado é de 30%.
A tabela pode ser consultada nesse site. www.tejan.jus.br/index.php/ex-emolumentos. O Ministério Público Federal denunciou o ex-prefeito de Urucará, Felipe Antônio, e o ex-prefeito de Nova Olinda do Norte, Joséias Lopes da Silva, por desvios de verbas públicas destinadas à execução de objetivos do Programa Nacional de Transporte Escolar. Os dois ex-gestores municipais também são alvos de ação de improbidade administrativa no Ministério Público Federal pelo mesmo motivo. Na denúncia na ação de improbidade, o órgão ministerial aponta que Felipe Antônio desviou e aplicou indevidamente R$ transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, que deveriam ser integralmente utilizados para execuções relacionadas ao PENAT dos anos 2014 e 2015. O deputado estadual Álvaro Campelo, do Progressistas, demonstrou preocupação ontem na Assembleia Legislativa a respeito de um artigo divulgado pela revista científica Nature Medicine, com a colaboração de 7 cientistas, e alerta para uma segunda onda de Covid-19 em Manaus. O parlamentar repercutiu dados do artigo e cobrou uma resposta dos órgãos de saúde do município e do estado sobre o assunto. O doutor Lucas Ferrante coloca algumas questões extremamente preocupantes e é necessário que haja uma manifestação pública dos órgãos de saúde e de vigilância com relação à possibilidade de uma segunda onda de Covid-19 no estado, afirmou Álvaro Campelo. No mesmo dia em que o pré-candidato a prefeito de Manaus, o ex-governador Davi Almeida do Avante, anunciou Marcos Rota do DEM como pré-candidato a vice-prefeito de sua chapa, uma nova pesquisa eleitoral divulgada nesta quarta-feira diz que Davi venceria Amazônia Média do Podemos em eventual segundo turno. Estudo do Instituto Projeta Pesquisa de Mercado apontou o crescimento das intenções de votos de Almeida no primeiro turno e mostrou ele na frente em um cenário de segundo turno com 39,7% contra 38,3% de Amazonino Mendes. O presidente municipal do Partido Social Democrático, o PSD, deputado estadual Ricardo Nicolau, anunciou o médico Jorge Lins, do Progressistas, o PP, como pré-candidato a vice-prefeito de Manaus em sua chapa, que disputará as eleições municipais deste ano. A Defensoria Pública do Estado realizará de 14 a 18 de setembro a segunda edição do mutirão virtual de atendimentos. A ação é destinada a atendimentos agendados para a área de família, com os serviços de pensão alimentícia, guarda de crianças e adolescentes, união estável, divórcio litigioso, investigação de paternidade e tutela. É bom lembrar que as vagas são limitadas. Os atendimentos são apenas para as primeiras 1.000 pessoas que realizarem o agendamento no site da instituição. Das 331,9 mil pessoas que precisaram obter pelo menos um medicamento pela rede pública de saúde após atendimento médico no estado em 2019, mais da metade, 60,5%, não conseguiu, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Os números foram apresentados como resultado da Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, do órgão. Conforme os dados, apenas 38,5%, cerca de 128 mil pessoas, conseguiu obter medicamentos por meio do sistema público de saúde. 6h10 em Manaus. 24 escolas da rede municipal de ensino de Manaus passaram por uma fiscalização da Defensoria Pública do Estado para averiguar o cumprimento de medidas anunciadas pela Secretaria Municipal de Ensino para a reabertura de unidades de ensino como ponto de apoio a alunos e professores que não têm acesso à internet. Durante a vistoria foram encontradas escolas fechadas e outras sem os equipamentos básicos necessários de prevenção à Covid-19. O boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, edição número 161, divulgado ontem, confirma a recuperação de mais 645 pacientes nas últimas 24 horas, chegando a 106.014 o número de pessoas recuperadas da Covid-19 no estado. Esta quantidade representa 84% dos casos confirmados da doença. Dos 124.959 registros oficiais, 44.398 são de Manaus, ou 35,53% do total, e 80.561 do interior, ou 64,47%. O Índice Nacional da Construção Civil, SINAP,
no Amazonas para o mês de agosto de 2020, divulgado ontem pelo IBGE, apresentou variação de 1,69% em relação a julho. A variação foi de 1,20 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Na comparação com a inflação de 0,24% do mês, o indicador foi maior, 1,45 pontos percentuais. A variação percentual acumulada em 2020 alcançou 2,85% em agosto, contra 1,14% em julho passado. Ou seja, o custo médio da construção no ano aumentou 1,71 pontos percentuais entre os 2 meses. O acumulado de aumento no ano é 2,15 pontos acima da inflação acumulada de 0,70%. No estado, nos últimos 12 meses, o indicador já acumula 6,85% de crescimento. A inflação oficial para 12 meses está acumulada em 2,44%. A variação positiva de 1,69% em agosto foi maior do que aquela a nível nacional, que foi de 0,88%. A pesquisa industrial mensal, também divulgada ontem pelo IBGE, mostra que em julho deste ano, na comparação com o mês anterior, a indústria amazonense registrou crescimento de 14,6%, percentual maior do que a média nacional, que foi de 8%. Quando se compara a produção industrial de julho de 2020 com o mesmo mês do ano anterior, observa-se um resultado positivo de 6%. No entanto, no acumulado do ano, período de janeiro a julho de 2020, ainda há forte retração, menos 15,9% se comparado ao mesmo período de 2019. O desempenho da indústria amazonense de 14,6% em julho, em relação ao mês anterior, colocou o estado na terceira posição entre as outras unidades da federação. Em regime de urgência, a Câmara Municipal de Manaus aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei número 290/2020, que dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal Refis de Manaus. A aprovação aconteceu em extra pauta e recebeu emendas após passar pelas comissões de Justiça e de Finanças. O documento deliberado no plenário pelos vereadores agora segue para a sanção do prefeito Arthur Neto. De autoria do Executivo e capeado pela mensagem 039/2020, o PL prevê a reabertura do prazo para que o contribuinte negocie os débitos tributários em atraso, sob condições especiais e com redução de multa e juros moratórias no período de 1º de outubro a 18 de dezembro de 2020. A negociação envolve tanto pessoas físicas quanto jurídicas. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Domingos Jorge Chalub, suspendeu liminar concedida nesta semana em mandado de segurança ingressado na corte pelo vice-governador do estado, Carlos Almeida, sobre os decretos do governador Wilson Lima, que remanejou cargos da vice-governadoria para a Casa Civil e os restituiu ao órgão de origem. A decisão ocorreu menos de 24 horas depois de outra decisão do desembargador Cláudio Hessing, que havia suspendido os efeitos dos 2 decretos. Em sua decisão, Chalub entendeu que uma das atribuições do chefe do executivo é a possibilidade de remanejar cargos e funções públicas e a manutenção da liminar, além de violar o ordenamento jurídico, causa prejuízo à ordem pública, retirando do governador do estado o seu direito constitucional e legal de organizar administrativamente por sua conveniência e no interesse público os órgãos do Poder Executivo. Chalub observou que a manutenção da liminar causaria grave lesão à ordem pública na medida em que retira a competência do governador do estado para reestruturar administrativamente os órgãos da administração pública. Polícia. Alberto Pellegrini, há uma tubulação rompida na rua Portugal e os moradores da área estão reclamando uma tubulação rompida na rua Portugal, causando problemas também ali naquela área, e a água já chegando até a Tefé, também conhecida como Santa Cruz Machado. Alberto Pellegrini. Área do Japim, Paulo Guerra, vamos já fazer contato com a empresa, nós temos um contato direto com a empresa e com certeza, Paulo Guerra, ainda pela manhã, ainda daqui a alguns minutos no máximo, teremos aí um contato, Paulo, e daí com certeza a empresa vai deslocar uma equipe para o local. Então vamos, Paulo Guerra, pronto, socorro 28 de agosto, pense no plantão tranquilo,
foi o de ontem, noite e madrugada das mais tranquilas, no pronto-socorro 28 de agosto. Já no pronto-socorro João Lúcio, a movimentação também pode ser considerada tranquila durante a noite e madrugada. O homem deu entrada vítima de uma furada de vergalhão. Ele teve o braço furado, a perna também, houve uma briga e o seu oponente pegou um pedaço de vergalhão e tentou furá-lo. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, na zona leste da cidade, no bairro Colônia Antônio Aleixo. A vítima chegou a ser atendida, porém não corre risco de morte. Foi uma briga por lá, paulada pra cá, espetada de ferro pro outro, mas ninguém morreu e ninguém está aí ferido gravemente que possa vir perder a vida. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, peia, briga, era puxão de cabelo, arranhão de unha, era uma ofendendo a outra, sua frequentadora de Lupaná, sua rameira, e daí Paulo Guerra, daí por diante, as duas estavam brigando pelo amor de um mesmo homem, as duas não conheciam o homem assim direito. Estavam bebendo ontem na Avenida Itaúba e uma conheceu o rapaz, depois o rapaz já conheceu a outra, aí as duas, mesmo sem conhecer muito, brigaram pelo amor do mesmo homem. Não era por beleza, ele não é nem o Brad Pitt, porém estava pagando cerveja, e por isso as duas estavam brigando pelo amor do mesmo homem. No bairro do Dom Pedro, duas brigas ocorreram ontem, as duas brigas, Paulo Guerra, por pouco não acaba em morte. A primeira briga aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, quando dois homens, dois coroas, desses que gostam de jogar dominó, o dominó era bom. Daí começou uma briga, Paulo Guerra, e pasmem, a briga foi por causa do amor do mesmo homem. Foi ali naquela rua ali próximo ao Secom, quando os dois homens estavam jogando dominó, o dominó entra pela madrugada. Eu uma vez passei nesse dominó, eu vi um negócio meio estranho, mas daí Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, dois homens brigavam pelo amor do mesmo rapaz. Trata-se de um rapaz louro, alto, batatudo, com a barriga de tanquinho, e os dois homens, dois coroas já passando dos 50, brigavam pelo amor desse mesmo rapaz. As informações dão conta de que esse rapaz aí é o besouro da área e costuma se relacionar com os homens casados, com homens que já, que tem todo aquele respeito, mas porém gostam também da fruta, e esse homem é o pivô de toda a confusão do dominó lá no bairro, no conjunto Dom Pedro. E mais, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, pronto-socorro Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade, gargaladas de garrafa pelo corpo. Ela estava brigando, eram duas mulheres, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. O motivo da briga não era homem, o motivo da briga não era fuxico, o motivo da briga não era por causa de filho, a briga aconteceu por causa de cachaça, por causa de cerveja. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, na invasão Raio de Luz. A briga começou pelo Guerra quando as duas estavam bebendo, tomaram o primeiro litrão, tomaram o segundo, tomaram o terceiro, daí Paulo Guerra lá pelo quarto houve um desentendimento e uma sentou-lhe a garrafa na cabeça da outra. Não satisfeita, ainda arriscou várias vezes com o gogó da garrafa. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, polícia militar, polícia civil nas ruas, Secretaria de Segurança como um todo na rua. Um adolescente de 17 anos foi apreendido e o outro de 19 foi preso. Eles tiveram, Paulo Guerra, as prisões lá no bairro da Cidade Nova, na Avenida Noel Nutos. Eles estavam numa moto roubada e portando arma de fogo e pronto para cometer assaltos, segundo eles mesmos disseram. Os suspeitos, eles disseram para a polícia que já estavam prontos para fazer assaltos na área da Cidade Nova. Os suspeitos foram encaminhados para o 6º DIP. Parabéns aí aos policiais da área da Cidade Nova que prenderam esses dois assaltantes, ladrões safados, que agora já estão atrás das grades.
duas amigas entre 19 e 20 anos de idade, Paulo Guerra, foram presas por tráfico de droga lá no bairro do Coroado. A equipe da 11ª Sicom recebeu denúncia, e daí com o pessoal da 11ª Sicom não tem conversa não. A 10ª Sicom foi para cima e conseguiu fazer o patrulhamento, avistaram as mulheres em atitudes suspeitas. Quando chegaram lá com essas mulheres, tinha oxi, tinha cocaína, tinha pinos vazios e R$120 do faturamento, além de 2 bolsas e possíveis celulares roubados. A dupla essas duas mulheres aí são mulheres do crime, são mulheres que são acostumadas a assaltar na área do bairro do Coroado. As duas foram levadas para a 11ª Sicom. Agora Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Duas bandidas pouco vistosas. Pense na bandida feia. Bandida da canela fina é a mais perigosa que tem. Aquele rapaz tinha uma com aquela tatuagem de pobre nos dedos, escrito amor, uma letra verde. Do outro lado, escrito Jorge. Quem será esse Jorge, pelo amor de Deus? Pense na bandida feia. Parece uma saracura. Pense na sua boca da perna assim, namoro. Ai, Pelegrino, falar assim, porque é mulher. Então leva lá pra tua casa, meu irmão, pra te ver como é que é a bronca. Rouba, que isso é uma desgraça, e ainda por cima é daquela perigosa. Quando você vê uma bandida da canela fina, saia de perto, que a desgraça é grande. O assalto a ônibus aconteceu à noite de ontem, conforme a Rádio Difusora já noticiou nesta edição do Jornal da Manhã. Paulo Guerra trouxe essa informação aí em primeira mão, com riqueza de detalhes, dizendo que o ônibus da linha 640 fora assaltado à noite de ontem. Adivinha onde? Adivinha onde? Pois é, foi lá de novo, na Avenida Max Teixeira, quando os bandidos entraram, estavam armados, violentos, eram 4 bandidos e apontavam arma para a cabeça de todo mundo, ameaçavam matar senhoras, levaram celulares, pertences, a renda do ônibus, levaram tudo e tomaram rumo ignorado ali por uma daquelas áreas de mata da Avenida Max Teixeira. A polícia já está investigando o caso. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, noite e madrugada, onde o passarinho da morte sobrevoou a cidade mais uma vez. O passarinho da morte passou no planeta dos macacos. Era a noite de ontem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lá na rua Porangatu. O Moacir Marlon, detento do semiaberto, foi barbaramente assassinado. Foi executado com 1, 2, 3, 10 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu. Ele parece que não era boa bisca, ele usava a tornozeleira eletrônica, era do rumo aí desse pessoal de facção criminosa e acabou morrendo. Então ele devia a boca, a polícia está trabalhando e investigando. E deveu a boca e não pagou. Cara, como é que não paga? Paga com a vida. E esse daí pagou e foi com 10 tiros. Muita gente aí morrendo devido ao acerto de contas, devido ao tráfico de drogas. Esse daí foi morto com 10 tiros. O empresário que foi baleado no bairro Cidade de Deus há 2 dias atrás, conforme a Rádio Difusora informou com todos os detalhes, que o Tiago Dantas, de 28 anos,
foi atingido com um tiro na cabeça quando seu mercadinho estava sendo assaltado. Ele foi reagir ao assalto e infelizmente acabou baleado na cabeça. Ele foi levado no primeiro momento para o pronto-socorro Platão Araújo. Daí foi transferido para o pronto-socorro João Lúcio e a noite passada acabou morrendo devido à gravidade do ferimento. A polícia já está investigando também outras hipóteses em relação a esse crime. O empresário Tiago Dantas, de 28 anos, morreu a noite passada. E Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 70 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, repito, onde o passarinho da morte você Poeiro no planeta dos macacos. É contigo, poderoso Paulo Guerra. Esportes. Rádios das notícias do esporte, os números das loterias aqui na concurso 5.361, dezenas sorteadas 16, 31, 35 72 e 73. Prêmio acumulado. A quadra saiu para 79 apostas, cada uma leva R$8.715,10. O terno teve 5.329 ganhadores com premiação individual de R$194,28. A Mega Sena já acumulou no concurso 2.297. As dezenas sorteadas foram 20, 22, 35, 40 41 e 59. A quina saiu para 14 apostas, prêmio R$97,77. A quadra teve 1.200 ganhadores com premiação de R$1.616,96. E as notícias do esporte com os jogos de ontem pelo Brasileirão. Flamengo 2, Fluminense 1. Atlético do Paraná 1, Botafogo também 1. Santos 3, Atlético Mineiro 1. São Paulo 1, Bragantino também 1. Fortaleza 1, Sport 0. Goiás 3, Curitiba também 3. Na Série B, o Paraná foi derrotado pelo América Mineiro 1-0. Na Série C, o Paysandu, depois de ser campeão, perdeu para Jacuipense lá no Mangueirão por 2-1. O Campeonato Brasileiro tem 3 jogos hoje, começando às 19h15. Corinthians e Palmeiras. Internacional e Ceará. E Bahia e Grêmio. Às 21 horas jogam Vasco e Atlético Goianiense. Últimas notícias. Bovespa fecha em alta com melhora no exterior. Nesta quarta-feira, o Ibovespa subiu 1,24% a 101.292 pontos. O dólar fechou em baixa de 1,20%, de olho no cenário internacional. Moeda Yankee caiu 1,20%, cotada a 5,29, devolvendo parte dos ganhos na véspera. As bolsas asiáticas fecharam-se em direção única nesta quinta-feira, com parte delas se valorizando após a recuperação de Wall Street ontem, e as chinesas registrando perdas após relatos sobre medidas de Pequim para coibir transações especulativas. O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,88% em Tóquio hoje, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,87% em Seul e o TAIEX registrou ganho de 0,66% em Taiwan. Nesta quarta, as bolsas de Nova York encerraram o dia em alta substancial, no movimento de recuperação puxado pelo setor de tecnologia, após acumularem robustas perdas nos 3 pregões anteriores. Os brasileiros nascidos em maio que aguardam o pagamento da 5ª parcela do auxílio emergencial receberão o benefício amanhã, sexta-feira. O valor de R$600 será depositado na conta digital da Caixa para movimentação pelo aplicativo. Inflação fica em 0,24% em agosto, maior taxa para o mês desde 2016, aponta IBGE. Puxado pela alta nos preços de alimentos e da gasolina, IPCA passou a acumular avanço de 2,44% em 12 meses, ainda abaixo do piso da meta para o ano, que é de 2,5%. O resultado do desempenho de julho do comércio será conhecido hoje. Em junho, as vendas varejistas cresceram 8% na comparação com maio, segunda alta consecutiva do setor após tombo nos meses de março e de abril. Auxílio emergencial. TCU autoriza a revisão da lista de beneficiários a partir de outubro. A revisão deveria ter começado em setembro, mas o Ministério da Cidadania pediu adiamento por um mês.
TCU entendeu que medida ajudará a excluir quem recebe auxílio sem ter direito. A Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, do Ministério da Economia, decidiu zerar até 31 de dezembro a alíquota do imposto de importação para o arroz em casca e beneficiar. O objetivo é reduzir o custo do arroz importado para aumentar a oferta e conter a alta de preços do produto no mercado interno. O Senado aprovou ontem um projeto de lei que cria um cadastro nacional de pessoas condenadas por crime de estupro. Esse cadastro sairá de uma cooperação entre União, Estados e municípios. A formatação dessa cooperação dirá a forma de atualização e formatação das informações. Os recursos para o desenvolvimento e a manutenção do cadastro virão do Fundo Nacional de Segurança Pública. A matéria segue para a sanção presidencial. 6:45 em Manaus. O coordenador da Frente de Proteção Etnoambiental Uruel Auau, da Fundação Nacional do Índio FUNAI, Riele Franciscato, de 56 anos, morreu ontem após ser atingido no tórax por uma flecha disparada por indígenas isolados em Rondônia. A informação é da Polícia Civil e da Associação Etnoambiental Canindé. O caso aconteceu nas proximidades da linha 6 em Seringueiras, em Rondônia. A Canindé acrescentou que os indígenas isolados não sabem a distinção entre defensor e inimigo, reforçando que o território está sendo invadido e os índios estão tentando sobreviver. Brasil volta a ter mais de 1.000 mortes em 24 horas, mas segue em tendência de queda na média móvel. O país tem 128.653 óbitos registrados e 4.199.332 diagnósticos de Covid-19, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa. E o número de mortos por Covid-19 no mundo passou de 900.000 nesta quarta-feira, segundo o monitoramento da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Já são mais de 27 milhões de casos confirmados do novo coronavírus em todo o planeta. Jakarta vai retomar o confinamento parcial a partir de segunda-feira, anunciou o governo da capital da Indonésia, Anies Baswedan, que disse temer o colapso das infraestruturas de saúde ante a aceleração de casos de Covid-19. A administração de Jakarta decidiu usar o freio de emergência e voltar a aplicar medidas de restrição em grande escala, afirmou o governador da megalópole do Sudeste Asiático. Prédios comerciais e estabelecimentos de setores não essenciais permanecerão fechados, assim como os locais de entretenimento e de culto mais importantes. O ministro Dias Toffoli negou suspender o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC. Witzel foi afastado do cargo pelo ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, em 28 de agosto. A Procuradoria-Geral da República decidiu prorrogar até o dia 31 de janeiro do próximo ano a designação de todos os 14 procuradores que integram a força-tarefa da Operação Lava Jato de Curitiba, segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do órgão nesta quarta-feira. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinou ainda que o Conselho Superior do Ministério Público Federal adote soluções para ampliar e institucionalizar a atuação conjunta no combate à corrupção em todo o país, segundo a nota. O ministro Luiz Fux tomará posse hoje como novo presidente do Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber será a vice. A cerimônia será restrita em razão da pandemia do novo coronavírus. Ele substituirá o ministro Dias Toffoli no comando da mais alta corte do país. O mandato é de 2 anos. Justiça da Itália confirma a prisão de Cesare Battisti em regime de isolamento. Battisti foi condenado à prisão perpétua por 4 assassinatos cometidos na década de 1970. Esteve escondido por anos no Brasil. O italiano iniciou greve de fome para pedir mudança no regime prisional e ele pede transferência de presídio para ficar mais perto de sua família. 3 pessoas morreram em um dos incêndios florestais que atingem o norte da Califórnia, nos Estados Unidos, informaram autoridades locais nesta quarta-feira. Além disso, por causa do fogo, milhares de moradores da região tiveram de deixar suas casas. Perto da cidade de Paradise, uma das mais ameaçadas pelo incêndio, centenas de pessoas tentavam deixar o local de carro, o que causou grande engarrafamento. Segundo funcionários da patrulha rodoviária, o corpo de uma das vítimas foi encontrado dentro de um carro. As autoridades locais comunicaram nesta quarta-feira o desaparecimento do ex-vice-presidente do Paraguai, Oscar Denis, em uma área próxima ao local onde há uma semana houve confrontos entre forças de segurança e guerrilheiros do Exército do Povo Paraguaio, nos quais 2 meninas de 11 anos
foram mortas. O desaparecimento, que está sendo investigado como um possível sequestro, levou à interrupção da sessão reservada do Congresso Nacional, quando membros do Executivo informaram os legisladores sobre a operação na qual as meninas foram vitimadas. Com o decreto de Trump, Estados Unidos revogam visto de mais de 1.000 chineses. Medida atinge alunos de pós-graduação e pesquisadores. Washington cita riscos à segurança. 6h49 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Para tentar forçar a queda de preços, o governo retira a tarifa de importação do arroz até o fim do ano. A Folha de São Paulo estampa. Lava Jato acusa filho do presidente do STJ de receber cerca de 82 milhões para influenciar decisões da corte. O Estado de São Paulo. Bolsonaro diz à bancada evangélica que deve vetar parte do perdão às igrejas para não cometer crime. Jornal Central, capital da República, Correio Brasiliense. PGR prorroga Lava Jato do Paraná por mais 4 meses. Força Tarefa havia pedido 1 ano. Valor econômico. Ministério notifica supermercados por alta nos preços dos alimentos. Estado de Minas. Fundador da Ricardo Eletro pode ter casa arrombada pela justiça. Jornal do Comércio no Recife. Alimentos puxam a inflação do Brasil para 0,24% em agosto. No Recife, índice fica em 0,46%. Fortaleza Diário do Nordeste. Senado aprova projeto que aumenta a pena para maus tratos contra cães e gatos. Porto Alegre, 0 hora. Voluntários brasileiros não relataram efeitos graves com testes da vacina de Oxford e Anvisa. Jornais de Manaus estampam hoje o centenário Jornal do Comércio. Julho marca virada na indústria do polo industrial de Manaus. Diário do Amazonas. STJ quebra sigilo de dados de lobista. A crítica. Davi Sela aliança com Marcos Rota. Em tempo. Arroz e feijão dobram de preço no Amazonas. Participaram dessa edição reportagens J. Rai, noticiário policial com Alberto Pellegrini, sonoplastia de rádio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.